Olá pessoas do YouTube, eu sou a Rebeca Reis, seja bem-vindo de volta ao meu canal e hoje eu vou estar falando sobre 20 lições que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos de vida. Em outubro agora de 2025 eu vou fazer 21 anos e eu queria compartilhar sobre algumas coisas que eu aprendi ao longo dessas 2 décadas, Toda vez que tá chegando perto do meu aniversário eu fico bem reflexiva assim, não necessariamente em outubro, quando entra setembro eu já fico pensando e tal, no ano que foi, no ano que está por vir, no que eu fiz de bom, no que eu fiz de ruim, no que eu posso melhorar, no que eu posso manter. E eu decidi agrupar isso em coisas que eu aprendi não somente nesse último ano, mas desde 2004 até aqui. Bom, e a primeira coisa que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos de vida é nada. Esse vídeo poderia acabar aqui. Brincadeiras à parte, eu acho que uma das coisas principais que a gente pode aprender é que sempre há novas coisas para aprender. Quando você acha que você sabe tudo sobre determinado assunto, é tolice por 2 motivos. Primeiro, se você tiver 20 anos ou menos, você não teve tempo de saber tudo sobre determinado assunto. E segundo, você perde a oportunidade de aprender mais sobre aquilo e sobre outras coisas, aprender com situações, aprender com pessoas. Então, uma das lições que eu aprendi assim, ao longo da minha vida é que eu não sei nada, que eu vou morrer sem saber tudo. E isso é um privilégio. Saber disso tão novo é um privilégio porque me deixa com a mente, com o coração aberto e disposto para poder aprender coisas novas e me colocar neste lugar de ser uma aprendiz mesmo, e não somente se alguém, tipo assim, não, eu sei muito sobre isso, eu tô por cima da carne seca e tal. Realmente estar disposto a entender, cara, eu não sei nada da vida ainda, eu tenho muito a aprender, é crucial pra gente que é jovem. Na verdade, eu acho que pra qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, sabe? A segunda coisa que eu aprendi é que família é a base de tudo. E isso não é somente pra quem teve famílias boas e estruturadas. Eu tenho o privilégio de ter uma família assim amorosa, uma família que cuida de mim. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. E mesmo assim, a família dessa pessoa é a base dela, uma base instável. E quem tem bases estáveis ou instáveis, tem a família como base. Felizmente em um caso e infelizmente no outro. Mas quanto mais rápido a gente entender isso, que as nossas vivências familiares, que são as nossas primeiras vivências, impactam muito na nossa vida, melhor fica pra gente lidar com as situações e procurar melhorar, corrigir o que for necessário e tal. Então, família é a base de tudo, seja ela uma família boa ou ruim, Então, dependendo do caso, isso é muito bom. No meu caso, foi muito bom. Mas, dependendo do caso, isso pode ser uma coisa ruim. E que nos leva ao terceiro ponto. Seja sua família boa ou não, fazer terapia é importante. Eu fiz terapia por quase 3 anos, 2 anos e meio, não lembro agora ao certo. E foi muito bom para me ajudar a resolver questões que estavam latentes na época que eu comecei, mas também questões que eu nunca tinha mexido, que eu tinha deixado por debaixo do tapete ali. Esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, abriu minha mente em relação a muitas coisas. E eu acho que a gente tirar esse preconceito que a gente tem com terapia de que é coisa de doido e tal, é muito importante. Porque talvez se você não fizer, é que você tem chance de ficar doido, digamos assim, Essa ajuda psicológica não é um sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é uma vontade de querer ser mais forte e lidar melhor com a vida, A outra lição é cultive boas amizades, sabe? Amizades que celebram as suas conquistas, mas também choram com você nos seus momentos de dificuldade, nas suas derrotas. Pessoas com quem seja bom estar perto, pessoas que quando estão perto de você, te motivam a crescer, te motivam a ir pra frente. E também se empenhe em ser essa amizade. Eu acho que hoje a gente tem 2 problemas, assim, eu vejo que é uma coisa não só minha, mas da nossa geração, digamos assim. Não gosto de falar assim como se eu fosse uma velha, mas enfim. É que a gente não se esforça pra manter relacionamentos duradouros, então a gente sempre tá, tipo assim, descartando pessoas como se fossem coisas e tratando coisas como se fossem pessoas. É um pouco estranho o rumo que a gente tá tomando aí. E também a gente sempre responsabiliza o outro, então, tipo assim, a nossa amizade acabou porque fulano não me mandava mensagem, a nossa amizade acabou porque eu passei por um momento difícil e ciclano não veio me procurar. Mas você procurou saber por que a pessoa não te mandava mensagem? Você mandou uma mensagem pra ela pra saber como ela tava? Ou você procurou saber se a pessoa tava passando por um momento difícil e também precisava de você, ou pelo menos eles podiam chorar junto, apesar de ninguém conseguir solucionar o problema do outro. Então, ser intencional em cultivar boas amizades é importante, porque as pessoas que andam com a gente nos motivam, e não tem como a gente andar pelo mesmo caminho de pessoas que a gente não tem compatibilidade nenhuma. Então, se você tem uma amizade, pelo menos um nicho de compatibilidade vocês têm que ter, e cultivar essas amizades ali, que é realmente uma ajuda, como se fosse um irmão na adversidade, é muito importante. Outra coisa que eu aprendi é nunca, jamais seguir o meu coração. Como assim, Rebeca? Eu falo no sentido de sentimentos aqui. Nunca tomar uma decisão, uma atitude importante baseada em sentimentos, sejam eles qual for. Quando você tá muito triste, quando você tá muito feliz, quando você tá com muita raiva, quando você tá, não sei, muito triste. Não tome decisões importantes baseadas em sentimentos, que são coisas mutáveis. Decisões que vão ali falar sobre coisas estáveis no momento que você tá instável, movido por emoção. Seguir o coração nesse sentido pode ser a maior burrice que alguém pode fazer. Eu já fiz muitas vezes e acabei me dando mal, porque a gente tomar uma decisão na emoção
a gente colhe as consequências disso. Então não haja por emoção, não haja só conforme você está pensando, sabe? Agir conforme a emoção simplesmente não é uma coisa adulta, assim. Apesar de muitos adultos fazerem isso, eu não acho que seja uma coisa que a gente tenha que ter na vida adulta. Não é que a gente não tenha emoções, mas a gente tem que ter um controle maior, um domínio sobre elas na hora de tomar decisões importantes, porque nós vamos ter que arcar com as consequências das nossas decisões. E muitas vezes, não somente a gente, outras pessoas vão arcar com as consequências da nossa decisão. Então é importante a gente ter esse crivo aí de saber, não, olha, eu preciso pensar mais sobre isso, eu preciso agir isso melhor, ou isso aqui a longo prazo não é a melhor coisa pra minha vida, eu preciso ter esse discernimento, sabe? É necessário. Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, mas aprendi. A sexta lição que eu trouxe é que algumas oportunidades nunca voltam. Isso eu tive uma percepção muito grande durante a faculdade, assim. Tem muitas coisas que você tem o tempo determinado para fazer. Eu não falo só de matérias, eu falo de coisas extra, fora da sala, assim, e não relacionadas ao estudo em si, mas no ambiente de faculdade, que foi onde eu tive um contato maior com a vida adulta, assim, no ambiente de trabalho também. Algumas oportunidades não voltam. Então a gente tem que ter um discernimento muito bom para saber o que, não, isso aqui eu vou ter a chance de fazer o resto da vida e isso aqui é só agora. Porque se a gente perder essas oportunidades que não voltam, a gente pode ficar se martirizando o resto da vida. Então tem esse discernimento, poxa, sei lá, eu tenho 15 anos, estou na escola, isso aqui só tem como eu fazer agora, nesse período. Ou eu tenho 20 anos e acabei de entrar no trabalho. Eu tenho que aproveitar essa e essa oportunidade de falar com essa e essa pessoa, de fazer isso, isso e aquilo, porque isso não volta mais. E isso é uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim, dependendo do contexto, mas saber filtrar, saber analisar e falar, cara, isso é uma oportunidade única, é crucial para que a gente tome decisões sábias. E ainda relacionado a isso, uma outra coisa que eu aprendi é que não é possível experimentar todas as felicidades da vida. Um exemplo que eu posso trazer meu foi que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive duas oportunidades. Uma era fazer um cursinho online para poder, gratuito, para poder estudar pro Enem, e a outra era trabalhar, que já era um trabalho que seria na área que eu atuo hoje, que é comunicação. E eu tive o privilégio de não precisar trabalhar no terceiro ano e eu pude conversar com os meus pais sobre isso. E eles me recomendaram estudar, mas no final das contas a decisão foi minha. E aí eu lembro que quando eu decidi estudar pro Enem, eu ficava, nossa, tô caçando um caminho muito, tipo assim, eu não escolhi o caminho seguro, porque o seguro seria ter um emprego agora. Mas, a longo prazo, eu acreditava que aquele era o caminho melhor pra mim. E eu lembro que eu fiquei martirizando muito. Porque eu ficava assim, cara, eu devia ter escolhido o trabalho, eu devia ter escolhido o trabalho, eu devia ter procurado aquilo. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu tivesse escolhido o trabalho, eu ia ficar pensando, eu devia ter estudado mais pro Enem, eu devia ter focado na faculdade, eu devia ter pensado a longo prazo. E eu entendi com isso, com essa situação em específico, me deixou muito claro em relação a isso, é que não tem como a gente experimentar tudo na vida. Não teria como eu fazer o cursinho do Enem e trabalhar, porque os dois eram em horários concomitantes. Não teria como eu vivenciar tudo que tem, nem em todas as felicidades, todas as oportunidades boas da vida. Por isso que algumas oportunidades não voltam. Eu nunca mais tive a oportunidade de trabalhar na empresa que eu trabalharia se eu tivesse aceitado o serviço naquela época. E isso são para várias coisas, não só para área profissional, não só para área de trabalho, de coisa assim, mas na vida, sabe? A gente tem que saber muito bem tomar as nossas decisões, porque tem coisa que não volta e não dá pra vivenciar todas as felicidades do mundo. Por um lado é ruim, né? A gente não poder vivenciar todas as felicidades do mundo, também é bom o fato de a gente não vivenciar todas as tristezas do mundo. Então, fique calmo, tá? Você não vai viver tudo de bom, mas também não vai viver tudo de ruim que o mundo pode proporcionar. Em oitavo lugar, eu coloquei aqui que é impossível agradar todas as pessoas e mantê-las perto. E na verdade, é um esforço desnecessário. Tentar segurar alguém na sua vida que não quer estar mais é desgastante pra você e pra pessoa. Pra você, porque você tá tentando ali manter uma pessoa que não tem, né, vontade nenhuma de estar mais com você, e pra pessoa que por alguma razão não quer mais estar com você. Eu não tô falando aqui de coisas que a gente não tenta consertar, talvez teve algum atrito, entendeu? Eu acho importante essa reconciliação, não no sentido de continuar convivendo dependendo da situação, mas no sentido de não deixar as coisas em aberto, para que aquilo não volte, depois você tem que resolver coisas antigas. Mas se a pessoa só quer se afastar de você, cara, deixa aí, sabe? Deixa a pessoa escolher não estar mais com você, da mesma forma que por algum momento ela escolheu estar. Eu tentava muito amarrar as pessoas a mim e falar, meu Deus, eu estou condenada a viver uma vida eterna com essa pessoa, e não é assim, sabe? Tipo, deixa as pessoas irem, é impossível segurar elas e é desnecessário, é um esforço desnecessário. Outra coisa que é impossível é tentar controlar tudo. A vida não é um The Sims que você monta lá a vidinha de todo mundo e fica ali manipulando cada situação para que aconteça conforme a sua vontade. Tentar controlar todas as situações, todos os ciclos que você está inserido vai te desgastar, porque não tem como você planejar tudo que as outras pessoas vão fazer, a reação das pessoas, a forma que elas vão agir. Não tem como você planejar nem tudo que você vai fazer. Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, o minuto seguinte. Então tentar controlar tudo só desgasta, sabe? Eu conversava com uma
uma amiga na semana passada, se eu não me engano, e ela tava falando assim, não, eu vou procurar saber sobre isso, isso e isso antes que dê o problema. Eu falei assim, a partir do momento que eu procuro saber do problema, ele também se torna de minha responsabilidade solucionar. Então, dentro desse contexto que a gente tava conversando, não procurar era a melhor escolha, porque se a pessoa viesse me trazer o problema e me apresentasse, é uma coisa, eu podia dar um auxílio. Agora, eu, cheia de problema, tendo que fazer ranking do qual que é maior pra poder resolver, vou lá caçar um problema pra eu resolver? Não, meu colega. Não. Se você quiser ajuda com esse problema, venha até mim. Se não veio até mim, o problema, infelizmente, é somente seu. Por quê? Porque eu não consigo controlar tudo. Quando eu abri mão de ter o controle de todas as coisas, de todas as situações, eu fui uma pessoa muito mais feliz. Não quer dizer que eu tô empurrando as responsabilidades nas outras pessoas, mas é que eu tô querendo dizer que eu tô assumindo as minhas e entendendo que as pessoas têm que assumir as delas. Então não tem como eu fazer tudo por todo mundo, eu vou ficar maluca. Maluca, maluca, maluca. E se você faz isso, vai ficar maluco, maluco, maluco também. Esse aqui tá em 10º lugar e ele é muito importante. Não é o tempo que cura um coração partido, é a intencionalidade. A gente tem essa visão muito idealizada, romântica, que a gente vê nos livros, nas séries, nos filmes, de que não, o tempo cura tudo, porque a pessoa vai lá, chora semanas, fica lá sofrendo, 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 e aí do nada tem não sei como é que fala, tipo um pulo de tempo, um salto temporal, lembrei, um salto temporal ali no filme, no livro, na série, em que a pessoa já tá superada, e ela mudou o cabelo, e ela mudou de serviço, e ela mudou de vida, não sei o que, não sei o que. Gente, não é assim que funciona. Se você quiser curar um coração partido, você precisa ser intencional. Não adianta você ficar o fim de semana inteiro vendo 30 filmes de comédia romântica e achar que isso vai te ajudar a superar. Existe a intencionalidade. Primeira coisa, você tem que aceitar que não deu certo, e aí você chora um rio, constrói uma ponte e passa por cima, entendeu? Você ficar só ali remoendo aquela história, tentando entender o porquê, uma hora você vai ter que aceitar, não deu certo, a motivação foi essa, eu errei nisso, fulano errou nisso, mas siga em frente, sabe? Não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Porque ficar nessa de, o tempo vai curar tudo. Não, o tempo não vai, você precisa se posicionar diante disso para fazer com que seu coração possa ser curado, sabe? Tipo assim, tem uma responsabilidade nossa, ainda que não foi você que partiu o seu próprio coração, é sua responsabilidade correr atrás de juntar os pedacinhos ali e tentar regenerá-lo, ou entregar quem pode fazer isso. Jesus, no caso, tá? Tô falando de Jesus, tô falando de outro homem, não, pelo amor de Deus, espero que tenha ficado. Melhor não deixar subentendido, não vai que você não entendeu, né? O que nos leva ao próximo ponto. Quem te ama em voz alta. Teve uma trend recente aí na internet que era sobre isso. Ser amado em voz alta. E as mulheres mostravam elas ganhando várias coisas e tal. E não é nem só sobre ganhar, mas é sobre a intencionalidade da pessoa, assim. Eu não aguento isso de, eu pensei em te chamar, eu pensei em falar isso, eu pensei em falar aquilo. Poxa, eu não leio o pensamento. O que vale nesse caso não é a intenção, é a ação de fato, sabe? O que aquela pessoa fez pra mostrar que ela queria estar perto de você? E eu não falo isso só de relacionamentos românticos, eu falo de amizade, eu falo em vários outros âmbitos da vida, sabe? Quem gosta de você, deixa isso claro. Não tô querendo dizer que a pessoa vai ficar o tempo todo falando que te ama, que te adora, que... Não. Eu mesma sou esse tipo de pessoa. Eu até brinco que eu falo que eu te amo pras pessoas, assim, Natal, aniversário, Ano Novo, no máximo, no máximo. Mas a pessoa vai querer estar perto, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai procurar saber como é que você tá. Ela vai te dar, sei lá, um biscoito, água e sal, porque ela lembrou que você gosta de biscoito, água e sal, entendeu? As pessoas fazem questão de demonstrar isso, é uma coisa natural, não é algo forçado. Então quem gosta de você, quem ama você, deixa isso claro, deixa isso explícito de alguma forma, ainda que as linguagens de amor sejam diferentes, mas a pessoa demonstra isso, sabe? E entender isso também é importante, porque se a pessoa não demonstra de forma nenhuma que ela gosta de você, talvez ela não goste. Outra coisa que eu aprendi é que a aparência é mais importante do que a gente imagina. E eu não tô falando aqui também, mais uma vez, não é só no sentido amoroso, mas a forma que a gente se apresenta. Meu pai sempre falou comigo quando eu era criança, saiba chegar e saiba sair dos lugares. Por exemplo, no sentido profissional, saber como se vestir, saber como se portar, a forma de falar, a forma de não falar. Eu falava isso com um amigo também, que ele também faz comunicação como eu, e a gente tava conversando sobre como que é importante a gente saber, tipo assim, a forma de falar em determinados ambientes, saber, tipo assim, mudar o tom, até mesmo o estilo do que tá falando, ainda que esteja falando sobre o mesmo assunto, pra poder se adequar ao ambiente. E nesse sentido, a aparência também importa. Então, tipo assim, a forma que você fala, a forma que você se porta nos ambientes conta muito. Isso é até uma coisa muito triste, porque tira um pouco da nossa personalidade. Mas às vezes é necessário, são coisas da vida adulta que a gente tem que aprender a lidar. Em 13º lugar, essa daqui é pra frustrar o coração de todo adolescente que se rebelou em algum momento. Meus pais estavam certos. Esse não precisava nem de explicação. Mas não tô querendo dizer que eles sabem a verdade absoluta da vida, porque eles também são seres humanos, também estão vivendo pela primeira vez e estão suscetíveis a erros. Mas sobre muitas coisas eles estavam certos, sabe? Fulano não presta, não é seu amigo. Fulano não prestava e não era meu amigo.
você tem que mudar esse seu jeito, porque isso vai fazer você quebrar a cara lá na frente. Não mudei, quebrei a cara lá na frente. Então, saber ouvir as pessoas que realmente nos amam é importante. Porque meus pais estavam certos. Eu não tenho nem mais o que argumentar. Muito obrigada, pai e mãe. Eu devia ter ouvido mais. E muito obrigado pelas vezes que vocês insistiram e eu ouvi, porque eu colhi os frutos disso. Tanto do que eu fiz de bom, quanto do que eu fiz de ruim. Vocês estavam certos. Outra coisa é que estudar abre portas. Gente, isso, tipo assim, não é discurso pra vou dormir e tal, não. Muitas oportunidades a gente só tem por meio do estudo. E uma coisa que eu percebo também é que a gente só pode sonhar a partir daquilo que a gente vê. Então, estar num ambiente, tipo assim, onde a gente aprende mais coisas, a gente começa a ter sonhos mais altos. Não tem como a gente sonhar algo que a gente nem sabe que existe. Então, a partir do momento que você tem contato com coisas novas, você lê sobre coisas novas, você assiste sobre coisas novas, você procura saber, você vai descobrindo novos mundos que estavam ali, parecendo que eram paralelos ao seu, assim, você descobre que tem outras coisas pra fazer, tem outras coisas pra viver, tem outras coisas pra experienciar, sabe? Então, estudar abre muitas portas, não só portas de emprego, mas portas de oportunidade de novas experiências de vida, sabe? Isso sempre me fascina, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E aprender sobre novas coisas sempre me levou pra bons caminhos, assim, sabe? Pelo menos boas opções, eu pude refletir, eu pude pensar, eu pude sonhar de maneiras diferentes, sabe? Então, a gente sonha a partir daquilo que a gente vê. Estudar abre portas. Em 15º lugar, aprenda a lidar com a mudança o mais rápido possível. Eu sempre fui uma pessoa que, como eu disse, por ter essa tendência a ser mais controladora, eu tinha dificuldade em lidar com mudanças. E por muito tempo eu sofri, mas quando eu aprendi que as mudanças são inevitáveis e elas vão acontecer, queira eu ou não, eu entendi que aprender a lidar com elas é a melhor estratégia. Mas entender as possibilidades infinitas que a vida pode tomar, os rumos que a vida pode tomar, é necessário para que a gente esteja preparado para mudança. Não tem como a gente estar preparado para tudo, mas entender que as coisas vão mudar e que tem coisas que estão fora do nosso controle e aquilo que está no nosso controle às vezes também pode acabar saindo em algum momento, é necessário para poder lidar com as coisas da vida, sabe? Agora, quando eu penso assim, tipo, tem coisas que me destabilizam, mas eu penso, cara, tipo, a mudança é uma certeza. Entende? Cenários incertos podem vir, mas a mudança é uma certeza. Então, o que eu tenho que fazer é me preparar o máximo possível para as mudanças que vão vir. Vou conseguir me preparar para todas? Não. Mas eu sei que a vida é assim, é mutável mesmo, e eu tenho que ir me ajustando, sabe? Como eu falei, isso é uma coisa da vida adulta. Não é que quando a gente é mais novo, a gente não passa por mudanças. Mas muitas das coisas, tipo assim, os nossos responsáveis que tem que dar conta. Mas a partir do momento que é você que tem que responder pela sua vida. Então, as mudanças estão aí, a gente tem que aprender a lidar. E você vai chorar um dia, você vai ficar com raiva no outro, você vai ficar triste no outro, mas segue em frente que as coisas continuam. O mundo continua rodando, o sol continua nascendo e se pondo, e você tem que se preparar. Você também erra. Quem diria, não é mesmo? Como eu falei antes, nossa geração tem esse mal, assim, eu falo nossa geração porque é uma coisa que eu observo muito em pessoas da minha idade, um pouco mais velhas e um pouco mais novas. A gente responsabiliza muito o outro. Mas entender que a gente também erra, que a gente também pode ser a pessoa tóxica na história de alguém e a pessoa não vai estar mentindo. A gente pode ser não só o traumatizado, mas o causador do trauma. A gente pode ser o vilão das histórias das pessoas sem ser mentido. Não é porque a pessoa está mentindo, é porque naquele momento, naquele cenário, nós somos sim pessoas ruins. Nós erramos sim. E entender isso é crucial para que a gente tenha a oportunidade de se consertar com as pessoas. Nem todo mundo vai querer te perdoar, nem todo mundo vai querer aceitar seu pedido de desculpas, mas você entender que você também erra, se colocar nesse lugar de humildade e falar, poxa, eu vacilei. Eu também fui o errado nessa situação. Não, nessa situação, quem deu mole fui eu. É necessário. Isso é mais uma coisa da vida adulta, sabe? Quem não se responsabiliza pelos atos é criança. Nós também erramos, a gente tem que ser humilde para pedir desculpa, pedir perdão, para tentar consertar as coisas. Porque a diferença de uma pessoa imatura para uma pessoa madura é que a pessoa imatura erra e segue em frente, não tenta resolver, e a pessoa madura assume as responsabilidades. Então, assumir as responsabilidades é uma coisa de uma pessoa adulta que entende que eu também estou suscetível a cometer erros. Sonhos são sempre inquietantes. Eu li esse livro, eu li essa frase em um livro que eu li no 3º ano do ensino médio. Eu guardei pra mim no meu coração. Eu escrevi até um texto sobre isso lá no meu Instagram. Porque eu tenho uma tendência, tipo assim, eu sonho com algo e aí quando eu realizo, às vezes eu até diminuo a minha conquista, porque eu quero sonhar com algo maior e realizar aquilo e tal, e a gente pode acabar indo nesse looping, assim. Mas um sonho é sempre assim, ele tem que ser inquietante pra te motivar a correr atrás dele, sabe? Realizar um sonho não é sinônimo de que tudo agora vai ser perfeito, vai ser fácil. Não, você realizou esse sonho e aí você vai ficar feliz com essa conquista, mas em breve você vai querer sonhar outra coisa. Eu acho que a nossa alma tem essa necessidade de agitação, de querer estar sempre com uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Claro
Claro que a gente tem que ser ponderado em relação a isso, porque senão a gente não vai conseguir curtir conquista nenhuma. Mas entender que o sonho é realmente para isso, para te inquietar, para te motivar a ir atrás, pode ser também um motivador para que você saia do lugar ali dessa zona de conforto e vá para essa zona de confronto ali, de lidar com as coisas, de falar, não, eu vou correr atrás disso, eu vou atrás, eu vou fazer minha parte para que isso se realize. Eu falei aqui de muitas coisas que são impossíveis para nós, né? Controlar tudo, segurar outras pessoas e tal, não sei o que, controlar o tempo, mas uma coisa que eu aprendi, essa eu aprendi bem pequenininha, é que nada é impossível para Deus. Enquanto nós temos nossas limitações humanas, coisas que a gente não consegue fazer e nunca vamos conseguir realizar, para Deus nada é impossível, sabe? E entender isso é sempre o meu consolo absoluto, porque, tipo assim, tem coisas que Deus não vai fazer na minha vida, não é porque Ele não é capaz, é porque talvez Ele não quer fazer naquele momento, ou Ele não quer fazer nunca. Mas tudo bem, porque Ele tem o controle de tudo. Enquanto eu sou pequena e incapaz, Deus é grande, onipotente, onipresente, onisciente, Ele pode todas as coisas. Entender isso me conforta, na certeza de que, tipo assim, se eu preciso de um milagre, tudo bem, sabe? Deus é capaz de fazer. E se Ele não fizer, tudo bem também, porque Ele sabe o que é melhor pra mim. O que nos leva à lição número 19. Jesus é suficiente. No Salmo 23 fala assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Isso não significa que eu não vou passar por momentos de escassez, onde vão me faltar coisas que eu queria ou até mesmo coisas que eu preciso. Mas quando eu entendo que eu sou ovelha de Cristo, ou seja, eu dependo dele, eu sou guiada por ele, eu entendo que ter ele como meu pastor, ter ele como meu provedor, ter ele como quem cuida de mim é tudo o que eu preciso. Ainda que eu não alcance todos os sonhos inquietantes que eu tenho, ainda que eu não tenha todas as coisas que eu preciso ou que eu desejo naquele momento, ter o Senhor como meu pastor deve ser e é o meu consolo absoluto. No meio das adversidades, no meio das dificuldades, eu repito o que o salmista fala, né? Ainda que eu ande no vale da sombra e na morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então, entender que Jesus é o suficiente em todas as circunstâncias também é uma das lições cruciais que eu aprendi na minha vida até o presente momento. E por fim, a 20ª lição, né? A lição número 20, tá lá em Eclesiastes 12:13, que é o último versículo do livro de Eclesiastes, que diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Tudo que eu falei aqui, todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu ainda vou aprender, essa é a principal lição. Temer ao Senhor e guardar os mandamentos dele. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus quando eu era criança e voltar ali e ter um relacionamento de fato com ele com 14 anos. Então eu passei toda a minha adolescência, parte da minha infância, toda a minha adolescência na presença do Senhor. E eu não me arrependo nenhum dia. E essa é a lição mais importante que eu aprendi na minha vida, que é ter um relacionamento com Cristo, um relacionamento genuíno com o Senhor. É o que norteia, é o que me direciona, é o que faz eu tornar dos limões que a vida dá uma limonada, sabe? É aprender a lidar com as situações, é enfrentar adversidades, é chorar num dia, mas na certeza de que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, é na certeza de que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus, é entender que nenhuma das situações que eu passei são descartáveis, porque o Senhor pode transformar até maldição em bênção. Então, quem dirá momentos difíceis em coisas boas, em lições, em coisas para compartilhar, em coisas para ajudar outras pessoas, sabe? Então, essa é a 20ª lição. E essas foram as 20 coisas que eu aprendi ao longo dos meus 20 anos. Eu vou completar 21 anos em breve e eu espero aprender muito, muito mais coisas e poder voltar aqui, sei lá, com 30 anos e falar 30 coisas que eu aprendi, falar 30 coisas totalmente novas, ou sei lá, refutar coisas que eu falei aqui. Não sei o que a vida me aguarda pela frente, mas eu sei que tem muita coisa boa por vir e eu confio no Senhor que dirige os meus passos aí, que sonda minha mente, que conhece meu coração, que escreveu os meus dias, escreveu a história que eu estou para viver. E você faz parte dela, né? Você que tá me acompanhando, você que tá me assistindo. Eu te agradeço muito por ter ficado aqui até o final. E peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está próximo de fazer 20 anos. Eu ia falar 30, que é isso, gente? Eu tô me dando 10 anos a mais. Mas é isso aí, compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, comente aqui que lição você aprendeu ao longo da sua vida até aqui, que você acha que todo mundo deveria saber. Porque eu quero que a gente comente aqui pra todo mundo aprender coisas novas. Eu não quero ter que esperar eu fazer 30 pra aprender uma coisa que você já sabe, que você pode compartilhar comigo, hein? Talvez você que seja mais novo do que eu, mas tem alguma lição que eu não falei aqui que você acha importantíssimo, também pode deixar nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse, espero vocês na próxima semana. Um beijão e tchau, tchau!